do Brasil seguem preocupando não só os pais, mas a todos do setor educacional. As autoridades seguem adotando medidas para coibir essas práticas. Professora Rita de Cássia, bom dia para a senhora. Tantos problemas que a nossa educação tem, né? Não consegue evoluir, a gente deseja tanta coisa e ainda vem essas ações que a gente precisa separar bem, né, professora? Porque eu acho que a gente já ouviu alguns especialistas em segurança que dizem que são duas coisas distintas. Os ataques, que são realmente planejados para aquilo acontecer, mas ele não é anunciado, e tem essa modalidade, digamos, que está agora em alta, que são as mensagens em redes sociais para causar justamente o pânico, né? Porque o ladrão, ele não diz que vai te assaltar 2 horas da tarde em frente a tal lugar, porque você pode passar por lá e você já vai estar com a polícia esperando essa criatura chegar. Então, são 2 objetivos distintos, né, professora? Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Gostaria de estar aqui hoje de manhã, a gente falando sobre PPC, problemas que aconteceu na Câmara dos Vereadores de Caruaru relacionados ao PPC. Esse seria o tema mais regular, né? Mas, infelizmente, a gente tem que fazer um alerta para a população relacionado a essas ondas de pânico, né? Antes da minha fala, já ingressou um repórter com a fala sobre orientações do Ministério Público Federal e estadual também, acerca sobre não divulgação de fake news, não divulgação de mensagens de pânico. Eu quero chamar muita atenção a esse tema, porque nós estamos vivendo no Brasil hoje uma situação, no mínimo, inusitada. Nunca vivenciamos um pânico como esse em escolas. Ataques em escolas no Brasil são raros. E dessa semana começaram a pulular nas redes sociais uma série de informações onde escolas seriam atacadas. Aqui em Caruaru havia uma lista de escolas. Ontem surgiu em alguns blogs a imagem de 2 adolescentes em que supostamente fariam um ataque na cidade de Bezerros. Então, essas mensagens sem fontes verificáveis estão gerando um pânico muito grande, né? Nós verificamos uma reação do Ministério da Justiça até as prefeituras. Aqui em Caruaru, né, logo na sequência da discussão sobre a aprovação do PPC, houve uma discussão, né, de alguns vereadores da cidade acerca de violência na escola. Então, o Mano do Som, o Jorge Quintino, o Anderson, a Perpétua, né? São vereadores, por exemplo, que discutiram algumas questões diretamente relacionadas à violência escolar, à proteção exatamente das escolas. Enfim, então nós temos uma série de propostas de como minorar essa situação, mas eu quero bater numa tecla que a gente sempre bate, que é uma necessidade. Primeiramente, quem divulga esse tipo de informação ou gosta de espalhar o pânico, a gente tem uma figura muito curiosa agora em tempos de internet chamado de hater. São pessoas que gostam de falar mal, de gerar mal-estar, de gerar pânico, simplesmente por fazê-lo. Então isso não é um pensamento lógico, isso não tem um sentido, um ganho direto, é simplesmente gostar de fazer o mal e espalhar essas situações de pânico. Então são pessoas que a gente tem que ter muito cuidado com as postagens que elas fazem, porque as disseminações delas são irresponsáveis. E outra situação é que são pessoas que se beneficiam desse pânico. Então, a gente tem uma rede de desinformação trabalhando aí, cujo intuito é gerar desestabilização, seja para gerar desestabilização para governo federal, estadual ou municipal. Então, há hoje um interesse muito grande, de fato, de fazer com que as aulas no Brasil sejam um estupim de uma falta de governança. Isso é muito grave, muito sério e tem que ser apurado pelas autoridades policiais, né? Então, os órgãos de educação como um todo estão pedindo, inclusive, que a Polícia Federal faça investigações nesse sentido para descobrir a origem exatamente dessas desinformações e a que propósito isso está colocado. Colocando isso de lado, eu quero levantar uma questão muito séria. Quando nós comentávamos acerca dos atentados escolares, a gente falava sobre a necessidade que os pais têm de prestar atenção em comportamentos dos seus filhos.
Ontem, em muitos lugares, as pessoas postaram uma imagem, que é uma imagem de um iceberg, falando sobre atentados na escola. E nessa imagem colocava a parte visível, que é o que a gente fala sobre o bullying escolar, a falta de proteção nas escolas, mas havia uma parte submersa, muito mais complexa, que trata sobre vários aspectos que conduzem à violência. Abandono afetivo, participação em redes de ódio, problemas relacionados à saúde mental. Então, muitas vezes, nós não prestamos atenção aos nossos filhos. E eu quero narrar um caso, Renata, por isso que eu quis trazer esse tema hoje, que aconteceu comigo. A participação em redes de ódio é muito séria e ela influencia o comportamento das pessoas. Particularmente, né, eu fui vítima durante esses últimos anos de algumas pessoas, inclusive, que eu tinha muita aproximação. Ex-alunos meus, alunos que eu tive uma participação direta na vida dessas pessoas, como, por exemplo, se a pessoa que conseguiu o primeiro emprego, pessoas que foram meus orientandos, pessoas que eu socorri no momento de crise familiar. E essas pessoas hoje fazem parte de rede de ódio. E uma vez por uma postagem relacionada à educação, relacionada a Paulo Freire, por exemplo, essas pessoas foram extremamente agressivas comigo, tanto na rede social como do ponto de vista pessoal. E eu fico pensando, se um adulto é tão atingido por uma rede de ódio, imagina o que isso acontece com uma criança e um adolescente. Onde a gente tem uma postura não reflexiva sobre uma realidade, mas uma postura emotiva, relacionada a medo, relacionada a ressentimento, a falta de compreensão do mundo, enfim. Hoje, um grupo muito grande das pessoas no Brasil como um todo falam sobre a necessidade da proteção da família brasileira. E eu quero lembrar que isso acontece dentro de casa. Quando você presta atenção naquilo que seu filho está consumindo, presta atenção naquilo que você está dizendo, está estimulando para o seu filho. Quando a gente estimula desinformação, quando a gente estimula ódio, quando a gente estimula, tá, atitudes e atos de valentia, de xingamentos irresponsáveis, nós estamos sendo estimuladores de violência. No Brasil, hoje, nós precisamos muito estar atentos como é que essas redes estão atuando dentro das nossas casas. E a pergunta que eu faço aos pais é o seguinte: será que você daria a chave da sua casa para que o seu filho adolescente ou adulto, ou melhor, ou criança, pudesse entrar e sair a hora que ele quisesse, sem responsabilidade? Você permitiria que seu filho menor de idade pudesse fazer tudo aquilo que ele quisesse sem a sua supervisão? Eu acho que não. Se a gente não faz isso do ponto de vista físico, por que a gente está deixando isso acontecer nas redes sociais? Então, a rede social é a mesma coisa. Quando não existe uma supervisão, quando o acesso é ilimitado, você está deixando o seu filho à mercê de pessoas mal intencionadas. Isso é muito grave. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje serve para que a gente faça uma discussão dentro de casa muito séria sobre a responsabilidade que os pais têm, porque muitas vezes nós socorremos os nossos filhos no momento de crise, mas a gente não evita a crise. Associado a isso, eu quero chamar a atenção para um dado. Essa semana, o jornal Estado de São Paulo divulgou uma pesquisa relacionada a estímulo, à vontade de viver do jovem brasileiro. E nós descobrimos por essa pesquisa, gente, que isso é muito grave, que 21,4% dos jovens brasileiros dizem que não tem motivo para viver. Essa pesquisa está diretamente relacionada à saúde mental e incidência de suicídio. Então, imagine que nós estamos lidando com um número maior do que 1/4 da população que pensa dessa forma, em idade que vão ali da pré-adolescência ao início da vida adulta. Associar, e vale salientar uma coisa pior, essa pesquisa foi realizada antes da pandemia. Com a pandemia houve um agravamento dessa situação. Imagina que você tem dentro de casa uma criança e um adolescente extremamente fragilizado do ponto de vista emocional e que muitas vezes a gente não para prestar atenção sobre com quem ele está, o que ele está fazendo, qual é o tipo de literatura, de jogo, qual é o tipo de rede social que ele está consumindo. Então, quando a gente fala em cuidado com a família, esse cuidado tem que começar dentro de casa. Não adianta nada a gente ter aquele discurso, sabe, muito enfático de casa para fora, quando dentro de casa a gente não faz um acompanhamento cotidiano.
Professora, aí a gente lembra, né, que aí tem aquela história, é mimimi, na minha época não tinha isso, mas a gente precisa observar como o modelo das famílias mudou de geração para geração. A gente, pelo menos há 30, 40 anos, a gente ainda tinha uma mãe, por exemplo, dentro de casa, né, que não tinha tanto acesso ao trabalho. O homem, na época, conseguia, muitas vezes, prover sem precisar da ajuda da mulher. E, por opção, as mulheres ficavam mais em casa e mais presente mesmo no dia a dia e na educação dos filhos. Hoje as coisas mudaram. Hoje, para a gente dar conta de uma família, é necessário um aparato praticamente geral da casa, de trabalho, e isso deixa a gente um pouco mais ausente. Então, os meninos, é educação integral, né, de manhã, de tarde, de noite na escola, a gente quase não vê, toma café da manhã, às vezes quando chega em casa o filho já está dormindo. Então, é muito, eu não sei se a palavra é essa, né, mas é mais solto, digamos assim. Falta uma atenção nossa, né? Por isso que a senhora fala tanto aqui desse tempo de qualidade, porque a gente termina se cobrando também. Diz, meu Deus, a gente vai botar filho no mundo, quem é que vai educar? Porque eu trabalho, a mãe trabalha, o pai trabalha, os avós, vai ter uma pessoa de fora que vai estar tomando conta. A gente está eternamente nesse dilema. E os especialistas falam muito nesse tempo de qualidade. Não é a quantidade de tempo, mas o tempo que você está com seus filhos para que esteja de verdade, para poder conversar, saber o que está sendo feito. É muito difícil, porque a gente chega no fim do dia exausto, às vezes um dia complicado, você não quer mais ver ninguém, você não tem energia para nada, mas são as criaturas que a gente colocou no mundo e a gente tem uma responsabilidade grande para entregar pessoas bacanas, legais para a sociedade. E às vezes uma conversa, como a senhora falou, uma conversa entre amigos ali, entre adultos, que você está falando de determinado público que você não gosta, porque é contra isso, contra aquilo outro, na sua opinião, e o seu filho está ali ouvindo. Então, como somos exemplos, né, somos a autoridade dentro de casa, somos o maior exemplo para eles. Então, se a gente tem esse tipo de posicionamento, para eles é a coisa mais correta do mundo. E é muito difícil não reproduzir, né, professora? E assim, Renata, a gente muitas vezes cai na armadilha de poder fazer modelos comparativos de família. Como você bem lembrou, no meu tempo não era assim. Sim, agora é o agora. Então, o tempo não vai retroceder, a coisa não vai ser como era antes. Hoje você tem elementos que fazem parte, a tecnologia está aí, fazendo parte da vida dos nossos filhos. É algo que a gente não tinha quando nós éramos da idade deles, mas hoje é uma realidade que não vai deixar de acontecer. Então, dentro desse propósito, né, de hoje, o que é que eu posso fazer da melhor forma possível para poder fazer acompanhamento com os filhos? Porque sabe o que é que a gente vê muito, Renata? É ver que pai e mãe terceirizam a educação dos seus filhos para avós, empregados domésticos, creche, etc. E quando chegam em casa, chegam cansados, estressados, não conversam com seus filhos, não conhecem os seus filhos e chegam para brigar, dar lição de moral. E eu não estou dizendo que isso não é importante, não. Mas eu estou dizendo que isso não é apenas. Então, você tem que se tornar parceiro do seu filho. Você tem que conversar com ele, você tem que conhecê-lo, saber os seus hábitos, saber seus gostos, conhecer os seus amigos, verificar que tipo de ambiente virtual ele está frequentando. Isso faz parte da sua função. Então, se você quer ter uma família equilibrada, um adulto saudável dentro de casa, o processo educacional começa com saúde mental. Então, se você não tem esse cuidado, você vai ter, com certeza, tá, grandes probabilidades de ter um filho problemático e que vai lhe dar muito problema à medida que o tempo passe. Ou você dá atenção agora, ou aquela pessoa que você colocou no mundo vai se tornar para você um estranho e você um estranho para ela. E o que é pior, vai gerar um estranho com ressentimento de você, de um tempo que você poderia ter ofertado e não deu, porque você não poderia parar. Aí muitas pessoas tentam justificar, dizendo assim, mas o meu pai também não tinha tempo para mim. A minha mãe teve não sei quantos filhos e vivia ocupada e não tinha tempo para mim. Sim, não estava certo. Então a gente não reproduz o erro, a gente tenta reproduzir os acertos. Professora, bem rapidinho, eu sei que a gente já estourou esse bloco aqui, ainda vou entrar com o Lucas Medeiros. Mas olha, a senhora acompanhou ontem a votação do PCC, né? Uma confusão danada na Câmara de Vereadores. E uma coisa que nos chamou a atenção, pelo menos assim, vai fazer 20 anos que eu estou aqui em Caruaru, das coisas que eu acompanhei em relação a professores, foi a categoria dividida lá no plenário. Eu nunca tinha visto isso.
A gente consegue até perceber pelo número de sindicato, né, que tem, né? Então, essa falta de unidade, inclusive, é um complicador para a categoria. Porque você tem discursos díspares e uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Foi a fala do presidente da Comissão de Educação, Jorge Quintino, porque parece haver um reconhecimento de que boa parte dos professores que estavam insatisfeitos estavam corretos. Porque ele vai dizer assim, é preciso aprovar, mas a gente sabe que se faz necessário ajustes, então podemos fazer ajustes no futuro. Ou seja, uma leitura de quem está de fora significa dizer, tá, a gente precisa aprovar o texto, a gente sabe que tem problemas relacionados às tabelas, é a unificação de 4, ou melhor, a diminuição de 4 em 2 tabelas, gerou alguns problemas relacionados a salário desses professores, aumento da carga horária, né? Então, essas queixas são as queixas mais comuns relacionadas aos professores, e naquele determinado momento, a Câmara de Vereadores, né, aproveitou-se esse processo de divisão para poder fazer a aprovação de um texto com problemas. Então, assim, pelo que eu entendi, havia um compromisso ali daquela casa parlamentar de ouvir os professores insatisfeitos e fazer ajustes, mas é preciso que isso seja levado adiante. E é preciso muito, sabe, que a categoria se conscientize que divisão em diversos sindicatos, e muitas vezes por motivos assim, que podem ser resolvíveis sem grandes problemas, fragiliza a categoria. Não é muito inteligente fazer isso quando você está lutando politicamente, sabe? Se faz necessário nesse momento uma uniformidade, se faz nesse momento um discurso unificado para que de fato se consiga direitos ou não se permita que direitos sejam retirados. Então, o que eu acho que aconteceu foi, houve uma aprovação de um projeto, mas a discussão não morreu, não. Essa discussão tende a render muitos problemas, principalmente associado a uma sucessão municipal, em que você tem um prefeito que vai tentar se reeleger e você tem uma oposição aí que nos bastidores, né, está tentando se consolidar. Ontem também a gente viu o deputado Volney Queiroz se rasgando em elogios ao ex-deputado Volney Queiroz, ao ex-deputado Tony Gel, e aí cheirava uma aliança aí que começa a se desenhar. Então, se o prefeito Rodrigo Pinheiro mantiver uma posição de intransigência com os professores, isso pode dar frutos não muito bons para ele no processo eleitoral. Tá certo, professora. Obrigada, até sexta-feira que vem. Um abraço. A vocês também, bom final de semana. Obrigada, professora. 10h07.